Na bolsa de cosméticos de toda mulher, é fácil encontrar um lápis para os olhos. Entretanto, nem todo mundo sabe o nome do lápis para a pálpebra interna dos olhos. Para o delineador que dá mistério ao olhar, inclua um caial para os olhos. O tão procurado delineador serve para desenhar a parte interna das pálpebras ao longo da linha dos cílios. O caial não é apenas expressão nos olhos. O que é um cajal para olhos? É importante descobrir o que é o caial para olhos, porque a mucosa é desenhada com ele, como ele difere do lápis comum. O caial, como é chamado lápis para a parte interna das pálpebras, tem uma textura macia com a inclusão de óleo. Um lápis tradicional contém grafite, que cria a linha que você precisa, mas não é seguro para os olhos. O caial é embalado em plástico ou metal, mas não em madeira. As vantagens do cajal incluem seus ingredientes. O produto tem um efeito benéfico sobre a saúde da epiderme próxima aos olhos. Existem vários tipos do produto, mas ele é mais frequentemente feito de fuligem holandesa. E tecnologia baseia-se no uso de casca de bétula e resinas, que são queimadas usando uma técnica especial para obter matérias-primas. O objetivo do delineador suave é criar um contorno de cílios na área da membrana mucosa da pálpebra inferior e superior ou desenhar setas de várias formas. A técnica enfatiza o charme, o encanto do olhar e a cor dos olhos. A maquiagem feita profissionalmente fica incrível. O caial é adequado para meninas com olhos grandes. O delineador suave é adequado para mulheres com olhos grandes. Uma característica do caial é a inclusão de antissépticos e substâncias minerais. Isso é importante para a segurança da mucosa, que é caracterizada por sensibilidade e vulnerabilidade. O lápis não prejudica os olhos. Entre as vantagens de um lápis mácio, considere hipoalergênico, estabilidade, boa coloração. O caial é usado para fazer o contorno dos olhos. Ela é aplicado no espaço entre os cílios antes de usar o rímel. Os cosmetologistas recorrem a esse método para obter o efeito visual de densidade e volume dos cílios. Nem todas as meninas entendem o que é o caial para os olhos e como usá-lo com competência em casa. Um pouco de história. A maquiagem tem suas origens no cajal. No início, o produto era feito com ingredientes como: a mistura era usada para traçar o contorno dos olhos, mas não para fins cosméticos, e sim para proteger os olhos da luz do sol, da areia e até mesmo de espíritos malignos. Com o tempo, o lápis mácio se tornou um produto de beleza popular. As melhores opções para aplicar o cajal. De acordo com o feedback dos usuários, a escolha correta do cajal é necessária. Ao comprá-lo, deve-se levar em conta o corte e a cor dos olhos, o tom e o formato do rosto. A tonalidade selecionada com competência ajudará a destacar os pontos fortes da aparência e a disfarçar as falhas. Se você escolher um caial para os olhos, cumpra os requisitos. Para representantes de olhos pretos do sexo mais fraco, o delineador preto é adequado. Uma linha natural suave corrigirá os parâmetros da maquiagem. Para mulheres com cabelos ruivos e pele branca, não é adequada a tinta de carvão. As zonas de olhos estreitos são adequadas para branco, cores de carne, bem como bege, que visualmente ampliam os olhos, fazem os olhos se abrirem. Tons azulados, oliva e terracota não combinam com todo mundo, eles são experimentados previamente para criar uma imagem. A presença de vermelhidão na parte branca dos olhos ou vasos estourados é um motivo para recusar o caial. Caso contrário, a falha é acentuada, dando ao visual uma aparência cansada e remendada. É aconselhável comprar delineadores de marcas conhecidas, que se caracterizam pela qualidade e confiabilidade na criação do visual perfeito. Pois, delineador à prova d'água e meios de cores claras ampliarão visualmente os olhos. Será necessário desenhar a mucosa da pálpebra inferior com um lápis de cor preta. Cria-se uma maquiagem dramática. Ele é usado para a pálpebra móvel. É apropriado sublinhar a pálpebra inferior com caial, para o qual os caials coloridos são ideais. O pigmento azul ou verde na membrana mucosa e na pálpebra inferior destacará a cor dos olhos. O brilho dará a eles um tom preto. Se você desenhar uma seta suave, faça uma linha ao longo do contorno dos cílios. Saia algumas vezes além dos limites do contorno dos cílios e, em seguida, aplique um pincel duro para o crescimento. Uma leve extensão de caial ajuda a formar uma linha borrada. Se você criar setas esfumaçadas nos olhos, use o cajal como base para as sombras. Ao esfumar, use um pincel com fiapos naturais. O tom do lápis de contorno permite que você brinque com o formato dos olhos, nivele os defeitos e enfatize as vantagens. Se necessário, corrija a assimetria dos olhos, dê volume e efeito. Olhos redondos ficam amendoados. Olhos pequenos podem ser abertos e aumentados.
Olhos muito grandes podem ser ligeiramente reduzidos. Não são necessárias habilidades especiais para aplicar o Kajal corretamente. O asseio e a aplicação de um cosmético decorativo com moderação são valorizados. A estrutura gordurosa do delineador adverte: não se deve exagerar. Caso contrário, a maquiagem ficará vulgar e muito contrastante. É importante decidir a cor do delineador. Para estreitar os olhos, o delineador preto é adequado. Para aumentar o volume, use lápis Kajal beija ou branco para os olhos. Em uma nota lateral: tipo de cor, formato dos olhos, formato do rosto, fatores que determinam a escolha dos cosméticos. Ao usar o Kajal na maquiagem diária, o método de linhas claras e finas é útil. Ele é responsável pela expressividade dos olhos e, além disso, elimina o primitivismo. Kajal branco na maquiagem do dia a dia. A maquiagem para a noite permite que você faça experiências. Você pode usar vários tons de delineador ao mesmo tempo para desenhar diferentes partes dos olhos. Não deixe de usar o delineador preto para desenhar setas nas pálpebras superiores ao longo do contorno dos cílios. O lápis de tons claros é usado para desenhar linhas internas, o que torna os olhos visualmente abertos e amplos. O delineador é usado após a aplicação das sombras para manter os traços claros. Técnicas para criar maquiagem com Kajal. Usar o delineador não é difícil. Ele é idêntico a um lápis de contorno. O principal é seguir regras simples. A aplicação do Kajal é feita na pálpebra superior, nas membranas mucosas, sem exceção, nas sobrancelhas. De fato, é um produto cosmético universal. Dica: para maior clareza das linhas de contorno, o lápis de contorno é colocado por alguns minutos na geladeira. O chumbo endurecido garantirá a precisão das setas. Quando o Kajal é deixado em um local quente, a maciez e a facilidade de mistura retornam a ele. A tampa foi projetada para preservar as propriedades antibacterianas do lápis, e é obrigatório colocá-la após a aplicação. O delineador é um produto de contato com a mucosa e destina-se a um uso individual. Os cosméticos são aplicados com cuidado e moderação. Ao fazer o contorno da parte externa da pálpebra, não se faz uma seta fina quando o Kajal tem um chumbo largo e grande. O resultado da maquiagem para olhos esfumaçados será bom devido ao uso de linhas grossas na pálpebra móvel. Em seguida, elas são esfumadas com um pincel e a sombra é aplicada por cima para fixar o efeito esfumaçado. O delineador perolado transforma a maquiagem do dia a dia em uma maquiagem festiva. É necessário aplicar o delineador dourado ou prateado ao longo do contorno dos cílios. A manipulação levará no máximo 5 minutos. Mas o resultado é como uma maquiagem complexa com sombras. Delineador perolado na maquiagem para a temporada de verão. Na tendência de maquiagem com setas coloridas, é especialmente adequado para mulheres com pálpebras caídas. Um acento brilhante na pálpebra inferior mudará a aparência dos olhos pesados. O lápis de contorno funciona como uma base sob a sombra. Os cosmetologistas usam um lápis branco onde a cor da pele, desenham uma faixa larga, deixam crescer e depois fazem a maquiagem habitual. Depois de aplicar as sombras e misturá-las, aplica o Kajal com um delineador. A peculiaridade da técnica é pintar a linha de crescimento dos cílios com um lápis mácio. As linhas de cores do Kajal são perfeitamente combinadas com cílios artificiais. O visual fica misterioso e oriental, irresistível. Essa maquiagem com o uso do Kajal cor de carvão é uma opção ideal para reuniões sociais e sessões de fotos. Trabalhe nos erros. Ao aplicar cosméticos, as mulheres geralmente cometem erros ofensivos. É útil ouvir os conselhos de especialistas, combinar a cor e a densidade do Kajal com o tipo geral de cor e a ocasião, evitar o contato tátil com os olhos para não borrar o lápis, a presença de veias vermelhas, pontos nos olhos e nas pálpebras, um argumento para rejeitar o lápis. Além disso, a cor preta exacerbará o problema, dando uma aparência cansada. Inflamação, saturação e largura das linhas do delineador. Tabu para a maquiagem diurna. Parece vulgar, especialmente quando se usa Kajal escuro. Familiaridade com as avaliações dos usuários ajuda na escolha de cosméticos de marcas baratas. Para obter graça e mistério no olhar, use apenas pinceladas. Estoque uma paleta leve e aprenda a processar a borda mucosa da pálpebra. Os melhores exemplos de maquiagem com o uso do Kajal. Se você usar um Kajal para os olhos, que tipo de cosmético é esse? As fotos mostrarão claramente. Kajal azul na maquiagem delineador esfumaçado. Smokey olhos esfumaçados clássicos para enfatizar a cor e o formato dos olhos. Para dar a aparência de expressão, a imagem de perfeição, o Kajal é uma ferramenta indispensável. O visual é transformado em minutos com a aplicação de alguns traços e linhas precisas com um lápis mácio.